Oi, bom, Olá! bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Eu sou a Jane Patrícia, CEO e produtora do Papo Cabeça. Sejam muitos bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. Hoje temos mais uma convidada muito especial, que é ela, Lara de Paula, que é doutoranda em antropologia e poetisa. Lara, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom! Como é que você está se sentindo no dia de hoje? Estou radiante, estou muito animada e quero saber muito sobre a nossa prosa. Uau! Radiante! Isso me lembra sol, flores, primavera. Alegria, calor, né? Nesse friozinho é bom a gente pensar alegre. Você fala diretamente de onde, pra gente se situar aqui? Falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde a gente está vivendo uma épocazinha de seca, mas está tendo um friozinho. Meio do ano, né? Um invernozinho. É. Mas mesmo assim a gente ainda deseja o sol, né? A gente emana uma luz, né? Brilho. Exato. O importante é a gente acordar radiante, né? Sentir Exato. radiante. Gente, vocês não conhecem a Lara ainda. Quem já conhece já sabe que ela tem um sorriso radiante, né? Assim como a apresentadora. Oh, meu, por essa eu não esperava. Pá! Que maravilha. Já tomou aquele café? Café preto ou café com leite? Café preto, sem açúcar. Nossa, você é desses. Aqui em Minas com pãozinho de queijo, claro, né? Ótimo. Aqui não teve pão de queijo, mas foi café com crepioca, sabe? Tapioca, batida no Uma ovo, delícia assim. também. E chia ou linhaça? Linhaça. Menina, que a gente compra... A gente já vai entrar no assunto. Mas, né, parênteses. A gente comprou uma linhaça na feira tem mais de um mês. Um pacotinho pequeno de 3 conto. E não acabou ainda essa linhaça. Aí eu já falei, gente, essa linhaça é infinita, sabe? O bom desses grãozinhos assim é que dura pra sempre. Dura! E eu boto no arroz e boto no macarrão e bato, faço um suco com beterraba e Ainda é vai. versátil, né? É lindo demais a natureza. O negócio não acaba, é infinito. Falei, gente, linhaça infinita aqui. Pois é, a nossa convidada fala de Minas e eu estou aqui em São Paulo, SP, capital. Aqui tá frio lá fora, mas você vê o sol brilhando. Hoje tem sol, você vê o céu, dá pra ver o céu. Aqui também tá bem azulzinho. É uma benção ver o céu aqui, porque você quase nunca vê o céu assim, sem nuvem e poeira. Coisa maravilhosa. Bom, vamos dar um recadinho aqui importante antes da gente começar. Você que já nos ouve no Spotify, não esquece de seguir o nosso podcast. É só digitar lá, THE, Papo Cabeça. Segue a gente, dá sua avaliação, 1 estrela, 2, 3, 4, 5 e ative as notificações para você não perder nenhum episódio. Porque assim que sai, 5, 10 minutinhos depois já vem a notificação para você e você pode agendar para você ouvir o horário que você quiser. Também dá para baixar para você ouvir offline, mandar para os amigos no grupo e tal, para quem quer estudar português, porque aqui hoje a gente vai ter um conteúdo, não é uma só conversa não, que a gente vai falar de antropologia e poesia. Aqui o negócio vai ser cabeça mesmo. É raiz, o nosso papo é cabeça. A gente está divagando e falando com a ciência, histórias, tudo, entendeu? Você não gosta? Não é, Lara? Diverso e interessante. Exato, gente. Essa menina, ela vai falar dos livros dela? Enfim, continuando. E para você que quer ficar por dentro das notícias quentinhas, próximos convidados, antes de sair o episódio, segue a gente lá no Instagram, @ainconspicua. Lá tem as artes, tem as legendas, tem os textos, tem os stories que a gente vai sempre falando quem são os convidados, um pouquinho de backstage. Segue a gente e compartilha. E depois do episódio, você pode ir lá no post do episódio e falar o que você achou do episódio, né? Ou você pode fazer isso diretamente lá no Spotify, na abazinha
do episódio, tem um lugar que você coloca o que você achou. Tem essa pergunta, né? O que você achou do episódio, você pode responder. A gente vai comentar nos próximos episódios. E a sua participação é sempre muito, muito, muito bem-vinda, querido ouvinte. Vamos lá. Agora vamos falar coisa séria. Vamos lá. Lara, vamos começar explorando a sua trajetória. Como você descobriu o amor pelo estudo, né? Você fez letras, né? Imagino. E como você logou isso a escrever, né? Como foi isso, assim, para você? Nossa, eu desde criança sempre amei muito histórias, achava fenomenal, assim. E adorava que a minha mãe lesse para mim. A minha mãe não é da área também. Eu, né, assim como alguns outros autores nacionais, né, que vieram de outras áreas, o Itamar, né, eu vim, na verdade, das humanas, então sou formada em antropologia também, desde a graduação. E acabei escolhendo fazer antropologia porque no curso da UFMG tem a habilitação de arqueologia, que era o que eu queria fazer desde quando eu era pequena, justamente por essa paixão por histórias. Eu achava que os objetos, né, as coisas, materiais, elas tinham uma carga muito mágica para mim quando eu era criança, né, de sentir que elas carregavam histórias, né? Então, assim, sei lá, um terço que é da minha avó, e mesmo eu não sendo católica, eu guardo ele, porque a energia que ele me passa da memória, né, a história que aquele objeto carrega, é uma história que se relaciona com a minha história, né? Eu sempre achei isso muito fascinante, muito bonita e poética, e é por isso que eu escolhi ir para arqueologia. Mas eu sempre amei muito estudar, né? E aí isso vinha muito com a leitura, né? A minha mãe lia para mim quando eu era criança, eu gostava de deitar em cima da cabeça dela para poder ficar ouvindo as palavras, né, ressoando na caixa craniana dela. E aí eu fui crescendo deslumbrada com esse universo da possibilidade criativa, né, da gente imaginar mundos outros, da gente conhecer um pouco mais da vida, da trajetória, da memória, né, da gente mesma e de outros povos. E aí a arqueologia caiu como uma luva, assim, quando, né, eu descobri que tinha a possibilidade de seguir essa carreira aqui em Minas Gerais mesmo, né, com o curso na UFMG. Aí eu segui e, assim, querendo ou não, os arqueólogos nada mais são do que contadores de histórias também, né? Histórias que eles vão tentando preencher lacunas conforme vão encontrando coisas, objetos, materiais. E aí, dentro da universidade, eu acabei me aproximando de um projeto muito lindo, que foi o Preta Poeta, onde nos reuníamos, né, mulheres negras dentro da universidade, para poder falar sobre a sua trajetória e para poder compartilhar poesia. E aí eu nunca tinha pensado, assim, eu já tinha escrito quando eu era mais nova, mas eu não tinha me investido tanto na minha escrita autoral, né, mais sem ler o trabalho de outras pessoas, até o momento. E aí foi quando eu me reconheci enquanto autora, enquanto uma pessoa que, assim, poderia não apenas ver o mundo de uma forma poética, mas tentar traduzir essa visão poética na poesia ou na escrita. E foi quando eu comecei a mexer com literatura mais fortemente, assim. E aí, hoje em dia, eu tenho muita felicidade de poder atravessar esses dois universos, né? E poder transitar entre eles também. Nossa, primeiramente, perdão pela gafe da inconspícua aqui. A pessoa falou que você fez letra, nem sabia. Perdão. Não foi pro Não, seu mas lado. é uma confusão comum, sabia? Tipo assim, porque geralmente a gente. E isso às vezes até dá para as pessoas que são autoras, né, que são de fora, às vezes a gente fica até meio insegura assim. Então é elogioso, na verdade, quando as pessoas acham que a gente veio, porque é um sinal de que a gente está conseguindo camuflar bem, entendeu?
Sim! Ai, que bom, você deu uma bela escapulida aqui. Ótimo, hein? Você fez teatro também, menina? A escrita criativa vai fazendo isso com a gente. Não é? Incrível. Lara, porque assim, porque eu falo desse lugar, né? Tipo, eu fiz letras e pra mim é claro e óbvio que escritor vem disso, mas a gente sabe que não. Tem gente que era físico e escreveu e tantos outros. Não, mas a gente, muitas vezes eu acabei de encaixotar, né? Engessar. E não foi assim com você. E eu fiquei maravilhada de saber dessa sua trajetória, né? Nossa, veio. Cara, que ligação louca e linda ao mesmo tempo que você fez na sua vida, né? Veio lá da sua avó com um terço, aí a sua mãe conta história, aí você falou, é isso, contar história, e sociedade, e arqueologia, isso é possível aqui, né, aquela de fazer o que você quer, onde você tá, com o que você pode. Sim. É muito inspirador isso. E agora, não sabendo disso, fiquei muito mais encantada pela sua trajetória. Caramba, fantástico, fantástico. Ai, muito obrigada. Imagina. Assim, explica um pouquinho mais pra gente o lance da arqueologia relacionando com a escrita em si. Se relaciona em algum momento? Então, quando eu resolvi me aproximar mais da escrita, da poesia, foi no ano de 2018. Então, não foi tanto tempo assim antes da pandemia, foi apenas, né, uns 2 anos antes, mas eu estava na graduação ainda e eu ainda não conseguia mesclar muito bem esses dois universos. Para mim, a escrita poética, ela veio enquanto um respiro do quanto o universo acadêmico era muito opressor para mim. Porque, né, como a gente sabe, as universidades, elas têm um programa de ação afirmativa, elas têm obrigatoriamente programas de ação afirmativa, já tem uns anos, mas elas ainda não são plenamente adequadas, né, ou preparadas para receber pessoas negras, para poder, né, lidar com questões de marcadores sociais da diferença de uma forma geral, né? E enquanto uma mulher negra dentro desse espaço que é majoritariamente masculino, majoritariamente branco, eu me sentia muito encurralada mesmo, né? Além dessas questões de situações, né, que a gente passa enquanto racismo, essas outras questões, isso me... E ao mesmo tempo, dentro desse universo, a gente vai aprendendo a criar uma série de traquejos da forma como a gente fala, da forma como a gente se comporta no espaço, né? Essa coisa de ser muito contido, de ficar sendo domesticado, né, dentro desse espaço. E eu acabei assumindo muito uma forma de falar e uma forma de pensar que era essa forma que estava sendo ensinada nesse ambiente, né? Quando veio esse projeto do Preta Poeta, eu acabei me percebendo enquanto também uma pessoa que não precisava ficar do lado de fora da universidade, né? Então, a forma como eu falo, a forma como a minha família fala, a forma como os meus amigos falam, passando aí para os saraus e para os slams de poesia marginal, eu ia vendo assim que aquilo que eu estava vivendo do lado de fora da universidade não precisava ser distante daquilo que estava sendo feito dentro. Então, eu demorei um tempinho, mas acabei indo para um campo que foi muito importante para mim, uma escavação na Guiana de colonização francesa, onde a gente estava fazendo a escavação da primeira área de habitação de escravizados no país. Eles já tinham feito diversas escavações que eram das casas grandes, mas nunca tinham feito das vilas de escravizados. E esse foi o primeiro projeto com essa temática, e eu era a única arqueóloga negra do projeto, a única brasileira também. E lá, como eu não domino a língua deles, né, não falo francês e nem afro-guianês,
eu passava muito tempo refletindo sobre as minhas próprias palavras, assim. E foi onde a poesia se tornou muito uma ferramenta de trabalho para a arqueologia também, porque era a forma como eu conseguia assimilar muitas das coisas que eu estava vivendo ali, né? Enquanto escavação, enquanto interação com outras pessoas, esse exercício criativo que a vida oferece para a gente, assim, o tempo todo, né? A vida está sempre colocando no nosso caminho exercícios criativos, e aí, nessa experiência específica na Guiana, eu tinha que aprender a me comunicar com pessoas que não falavam a mesma língua que eu. E então eu comecei a fazer muitos poemas, assim, muitos poemas sobre a experiência, muitos poemas sobre o sítio, sobre as coisas que a gente ia encontrando no sítio. E logo que isso começou a acontecer, eu comecei a também compartilhar com a minha equipe, que estava junto comigo, e que tinham pessoas que falavam francês, pessoas que falavam afro-guianês, e essas pessoas começaram a traduzir os poemas enquanto a gente estava indo para campo, quando tinha visitação das pessoas que moravam, né, nas comunidades em volta e que eram descendentes também, né, dessas pessoas que tinham sido escravizadas nesse território. Também tinham pessoas indígenas na área e as pessoas se emocionavam, elas se conectavam, né? Mesmo a gente falando línguas diferentes, a emoção que era evocada, né, mesmo com uma tradução rápida, né, que não é aquela coisa, né, de uma tradução que faz jus, assim, mas tinha muito uma poética, um compromisso com uma poética que estava relacionada com essa coisa da memória, com essa coisa do lugar, com o espaço, as pessoas, as memórias delas e a materialidade, né, aquilo da paisagem e dos objetos que emanava essas conexões. Isso foi gerando um nível de entendimento muito melhor para as pessoas, porque às vezes quando a gente fala na arqueologia em termos técnicos, isso não toca, isso não gera conexão com as pessoas. Elas não conseguem diretamente relacionar aquele contexto, aquela situação, aquele povo, aquelas pessoas com a realidade delas. No entanto, quando a gente consegue puxar isso para uma possibilidade artística poética, né, isso tem essa carga da emoção que a ciência fica tentando limpar com essa coisa da neutralidade, né, como se as pessoas não sentissem dentro da universidade, que é uma mentira, porque as pessoas sentem também, né? Elas só escolhem quais são os sentimentos que elas vão mostrar. Mas quando a gente, né, se encontra nesse meio do caminho do afeto, né, de como que o espaço nos afeta e como que a gente divide esse afeto, né, compartilha ele com outras pessoas que também têm trajetórias semelhantes, isso gera um entendimento, né, que fica marcado na gente, né, causa uma memória. Eu acho que é uma educação muito mais libertadora, assim, pensando, né, nas propostas de outras pensadoras negras e tal, que aí eu fui procurar, né, pessoas para poder me inspirar dentro desse processo, desse trabalho, e vi que, assim, quase todas as cientistas negras que eu gosto, de outras áreas, ciências sociais, biologia, psicologia, todas elas também são poetas, também são multiartistas, também trabalham com outras questões artístico-culturais, porque é isso, né? O conhecimento ancestral, ele passa muito pela gente não se dividir, não ser, eu tenho que ser um ser humano, metade de mim aqui, e aí a outra metade de mim eu tenho que deixar fora, né? E aí foi assim que surgiu que se fortaleceu mais esse entrelaçamento. Então, hoje em dia, na universidade, eu mudei o meu projeto de pesquisa, né? Incluí a poesia enquanto temática da minha pesquisa, e na dissertação de mestrado eu falei sobre arqueopoesia, essa tentativa de junção desses dois mundos, e atualmente no doutorado eu estou, né, fazendo uma análise do racismo e de marcadores sociais da diferença dentro da arqueologia, mas também apresentando propostas pedagógicas outras para esse universo, né? E aí dentro delas tem essa noção de uma arqueopoética, então, que pode ser observada em algumas
nuances de materiais já feitos, mas que tem a ver mais com uma proposta de outra forma de fazer e falar sobre arqueologia, que seja mais inclusiva, que seja antirracista, compromissada, endereçada a esse conhecimento ancestral e a essa população também, principalmente, né? Para a gente conseguir se comunicar, para a gente ter dar retorno também, né? Não só ir para a universidade e abandonar, né? E se comprometer com essa construção de mundo científico, mas também sem abandonar e entendendo que a ciência pode ser feita de outra forma também, né? Ela não precisa estar deslocada da nossa vida, nem dos nossos afetos e nem da poesia. Uau! Uau! Quando você falava aqui, eu fiz um brainstorm gigante. Peguei caneta e lápis e fui pintando isso aqui. Deixa eu me encontrar. Uma das coisas que você falou e ficou piscando, tá aqui piscando na minha folha. Você foi descrevendo a trajetória eu coloquei aqui, onde nasceu a poetisa, onde eu identifiquei que tenha nascido. Foi nessa primeira escavação. Né? Onde nasceu essa poetisa. Você se encontrou num estado de solidão, né? Eu vejo assim. Daí você refletiu sobre isso assim, muito, muito resumido, muito miudamente, né? Claro. Bem minimalista. bem simples. E aí, para expor isso, para expressar isso de alguma forma, né? Esvair, né? De uma certa forma, como você diz, no exercício criativo, você compôs, certo, né? As poesias. Isso me lembra muito a questão da poesia infantil. Não sei se você conhece aquele livro O Menino Azul, que é um poema da Cecília Meirelles. Lembro dele. Nossa, mas eu acho que faz tanto tempo desde a vez que eu li que eu nem me recordo da história. Então, o Menino Azul, ele primeiro ele é um menino, é dito como um menino, mas ele é mais para um ser, assim, as ilustrações do livro não coloca ele como um menino mesmo, porque os exemplos que vai dando sobre a rotina dele são bem, assim, fantasiosas. Mas é um menino, para ter essa aproximação com o leitor, né, com a criança, em que ele, pela solidão, o desejo, o anseio dele é ter um amigo. Simplesmente um amigo. E o amigo que ele mentaliza, que ele idealiza, e que a ilustração traz, é um burrinho. E daí vai mostrando vários tipos de burrinho, conforme os desejos que ele quer. Aí fala, o menino quer o menino azul, né? O menino azul quer um burrinho para poder correr o mundo. Aí mostra aquele burrinho como se fosse um cavalinho com duas rodinhas, assim, sabe? Aí mostra ele ao redor do mundo, assim, umas ilustrações bem simples, mas bem sentimentais. E daí vai falando, né? Queria para tomar banho e tal, você viaja. Isso me ocorreu agora por causa da solidão, porque eu lembro que a minha professora, ela sempre dizia que a literatura infantil, ela sempre tinha esse elemento de solidão, né? Era para um leitor, para uma criança que é solitária, porque se a gente pensar em crianças que não leem, geralmente, são porque elas estão com os amigos. Brincando com outras crianças. Eu sou filha única por parte de mãe, né? Então, eu passei... E a minha mãe sempre teve 3 empregos. Então, assim, eu passei uma quantidade de tempo muito grande sozinha. Era quando eu lia também. Então, olha aí. E daí, vem... desencadeia nisso, né? Nessa uma das suas formas de se expressar, né? Que vem pela escrita. Isso me chamou muita atenção. E eu me lembro que você, no dia que a gente fez aquela reunião, não foi uma reunião, foi tipo o lançamento do nosso livro, ou foi conversa com todas as escritoras. Lembra? Lembro. Em que a maioria informou, né, destacou que o momento em que escrevia era quando estava nesse momento de solidão, momento de reflexão, um momento de autopercepção de si mesma, não é? E isso me saltou. Você poderia compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre como você prepara, como você desenvolve
a sua expressão escrita, né? Se quiser falar um pouquinho dos seus livros também, fica à vontade. Ai, que ótimo! Nossa, eu adoro responder sobre isso, porque enquanto uma artista meio, né, autodidata, assim, não é exatamente, eu não sinto que é exatamente autodidata, porque eu aprendo com outras pessoas, então eu nunca me senti aprendendo sozinha, sabe? Eu, sim, vejo que você escreve, vejo que outra pessoa escreve, vou no sarau, ouço as pessoas escrevendo, ouço elas declamando, e é aí que eu aprendo, né? Então eu aprendo pela experiência também, mas eu gosto dessas perguntas sobre processo, porque quando a gente está fazendo isso muito no feeling, né, sem ter uma formação ou uma orientação de alguém especificamente, isso causa, a mim pelo menos causou durante muito tempo, muita insegurança, assim, né, e às vezes muita dúvida também, de o que pode, o que não pode, o que é bom, né, o que daria, e eu acho que, assim, quando eu comecei a ouvir e a procurar sobre a rotina de escrita de outros autores, ou, né, essas coisas de manias, ou preferências, ou, né, essas rotinas mesmo, me deu muita facilidade, assim, me deu muito caminho para poder, né, pensar outras coisas, outras possibilidades. Falei, que legal. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma vez que eu li sobre um autor que ele só... é a Glória Pérez. A Glória Pérez, que é autora de novela, né? Mas é porque é isso, a autora é autor. Ela gosta de escrever em pé. Ela só escreve em pé, então, tipo assim, ela escreve na bancada, porque enquanto ela não acabar de escrever, ela não senta. E aí isso é uma das coisas que... bom, diz ela, né? Aí é uma das coisas que faz com que ela... com que motiva ela a conseguir continuar escrevendo os roteiros e conseguir entregar os roteiros, né? E aí, assim, essas coisinhas eu acho super legais, sabe? Compartilha com a gente algum. Eu vou pensar aqui. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer. O que mais me ajudou nesse processo todo foram essas coisas dos exercícios criativos, de tirar momentos. Então, assim, a depender da sua rotina, do seu cotidiano, você não vai conseguir fazer todo dia, né? Mas então, tentar pensar assim, um horário para mim e para minha escrita na semana, né? Só que nem sempre, no horário que eu tenho para fazer essa escrita na semana, eu estou inspirada, porque afinal de contas a inspiração ela não vem quando a gente, né? Quando a gente pede ela é insubmissa. Isso é lindo, porém às vezes é um pouco problemático, porque às vezes você precisa, né? Ou às vezes você só quer, e é muito bom executar, né? Não perder o hábito, né? Aí eu elaborei e procurei na internet e, né, fui fazendo cursos também de escrita que foram me dando exercícios de escrita criativa. Então, por exemplo, tem um que é super facinho, que é você pega uma revista ou várias revistas velhas e vai recortando palavras. As palavras das mais aleatórias, desde palavras mas assim, né, palavras substanciais, assim, né, não vai me cortar um di, um um o, porque aí você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas palavras aleatórias, desde palavras que você goste muito, goste de usar, até palavras que você, sei lá, nunca viu num texto literário, mas, né, randômicas mesmo. Cortar todas essas palavrinhas, colocar dentro de um potinho ou de uma caixinha, e aí ir fazendo esses exercícios criativos com elas. Então, você pode, por exemplo, pegar 3 palavras e aí fazer uma poesia de 3 estrofes com 3 minutos, sabe? Fazer, ir na sua estante, procurar o 7º livro, abrir na 7ª página, olhar a 7ª linha e aí escrever um poema com a última palavra dessa linha. Eu gosto muito de fazer esses exercícios assim que tem um limite temporal e um limite de espaço, porque a sensação que eu tenho quando eu estou escrevendo livremente e eu estou com dificuldade de escrever é que a minha insegurança acaba e o meu perfeccionismo, né, acaba sendo muito, às vezes, cruel comigo mesma, né?
eu acho que não vai ficar tão bom, então eu nem consigo terminar. Mas o exercício, ele não é a maratona, né? Para você correr a maratona, você precisa ter treinado antes. Então, É. o exercício, ele te dá essa liberdade, quase infantil mesmo, sabe? Da brincadeira, da jocosidade. Ninguém tá olhando, sabe? Ninguém vai te julgar, vai falar, nossa, esse poema foi ótimo, foi péssimo. É só para você fazer e se familiarizar com as palavras, para elas irem ficando cada vez mais suas amigas, suas íntimas. E aí, de uma forma ou outra, quando for para poder escrever as coisas sérias ou essas coisas inspiradas ou inspiradoras, né, as palavras já vão vir mais amigavelmente, de uma forma mais dócil, assim. Concordo com você. Eu anotei os exercícios e vou experimentar. Sério, meu mapa mental tá ficando muito bonito. Ele tá na paleta tons terrosos. Adorei. Pois eu mando foto. Eba! Sério, tá ficando lindo. Eu vou compartilhar um aqui também. Eu não tomo como exercício, pelo menos não conscientemente não era um exercício. Mas eu sempre comento assim com o meu companheiro, que a gente fala, é um exercício criativo, tenta aí e tal, né? Porque ele é mais das... Ele também é artista, ele toca e tal, mas ele não... Ele é mais piadista, digamos assim. Das escritas, das poéticas, ele dá uma corridinha. Aí o meu negócio, porque como eu sou de Rondônia, né? Do interior ainda, sou de Vilhena, a gente tem uns palavreados, né? Tu é mineira, né? Tu Sim. tu sabe como é que é. Aí a gente tem um código nosso que é, sabe o C o C em Libras? É um C normal, né? Que a gente faz com a mão. Sim. E daí a gente dá uma tremidinha, assim, né? Tipo o N de nome, a gente dá uma tremidinha no C. Daí esse código, né, esse símbolo, é o nosso choque cultural. Quando eu faço assim é porque eu tô falando uma coisa e que, tipo, é novo pra ele, aí eu, CC, tipo, ó, vamos entender aqui porque é CC, choque cultural. E vice-versa, ele também. E ficou muito legal esse código. Mas vamos lá, qual é o exercício? Eu tenho um negócio de ficar falando a primeira coisa que vem à mente, tipo nomes, palavras. E de onde veio isso? Eu vou desenvolver mais de onde veio, né? Eu gosto de falar das origens das coisas. A minha mãe, ela fez até a 4ª série. Mas isso ela fez depois dos seus 50 anos. E ela disse que ela aprendeu a ler, de fato, melhor, lendo as palavras na rua, né? Conforme ela andava, ela lia lá o nome da loja, não sei o quê, um banner, nananana. E ela aprendeu assim. E eu sempre tive um negócio, desde ouvir ela falar, com palavras. Eu me fascino com uma palavra mesmo, né? Depois do curso de letras, isso se intensificou. Porque por mais que a gente estude romance, conto, crônica, poesia, papapá, a gente sai do grande, né? Do macro e vem pro micro quando a gente chega na poesia. Sim. Quando eu cheguei na poesia, que eu via lá micropoema, poema pílula, 2 palavras, uma palavra, e que tinha um universo gigantesco, semântico por trás, eu, meu Deus, olha só, que lindo! Né? É empolgante demais, né? Muito! Gente, aí a gente estudou latim, e, nossa, vem de lá, e aquela coisa, e bota gênero neutro, aquela polêmica. Aí, beleza, né? Aqui é um outro parênteses enorme. Mas vamos voltar pro exercício. Que é de falar a primeira coisa que vem à cabeça, tipo nomes. O nome dele é Bruce, mas eu falo, e aí, João? E aí, Gálatas? E aí, Eunuco? Sabe? Nomes que vêm, sabe? Bem random. E ele já entendeu que isso é uma brincadeira, um exercício criativo, ele às vezes brinca também. E esse é o meu, assim, por enquanto que eu vejo assim, que é o meu exercício criativo. Eu vou exercitar isso que você indicou aqui pra gente. E para os nossos ouvintes, fica aí, ó, você que já escreve, você que já compõe alguma coisa, expressa sua arte, tenta uma coisa nesse sentido aqui das letras, né, do manuscrito, do handmade, né, feito à mão, tenta um negócio aqui, ó, recorta lá a palavra e monta poema, vai na 7ª página do livro, da 7ª linha, 7ª palavra, e pega aquelas palavras, bota, faz aquele negócio. Ou vai tentando falar palavras que vêm à sua cabeça. Uma curiosidade aqui eu vou soltar. Você já ouviu falar, Lara, que
As pessoas, os rostos de pessoas que a gente vê nos sonhos não são criados não são criados pela nossa mente? Ah, é? São rostos que a gente já viu na nossa vida real. Nossa, que maluquice! E tipo, a gente computa aquele dado, fica ali armazenado. E daí nossa cabeça, sabe, divertidamente, Sei! passa lá É e impressionante, né? A nossa cabeça acessar coisas que a gente não acessa. Tipo assim, ela é a gente, mas não é. Mas a gente não. Ah, você entendeu? Exatamente. Fascinante. Fascinante. Eu tô escrevendo sobre essas randonices do subconsciente da nossa cabeça. É muito louco. Outro dia, eu escrevi sobre estar cheia. Aí eu divago, uma coisa lá. Eu sou da divagação. Não, trilha exúrica, uai. É encruzilhada, entendeu? A gente tem. É dialética exúrica, inclusive. A gente vai e volta. Tem uma rua ali, aí depois a gente vai pra cá. É assim mesmo, conversa boa. Conversa boazíssima. Mas voltando aqui um pouquinho no nosso roteiro. Tá ótima a nossa conversa. Tá gostando? Amando. Ouvintes, conta pra gente qual exercício você faz ou qual exercício você já tem desenvolvido. Se você tem algum exercício, algum mantra, algum ritual de escrita ou de expressão própria, conta pra gente lá no que você tá achando desse episódio. E compartilha, né? Vamos compartilhar outras técnicas aí, outras coisas bem legais. Não esquece de seguir a gente no Spotify, de Papo Cabeça, e no Instagram, @ainconspícua. Tem um post, o primeiro post, lá embaixo explica o que significa a inconspícua. Você sabe o que significa inconspícua? Ainda não. Ainda não? Ainda Você quer não. saber? Quero, claro. A inconspícua. Você assistiu a série Eu, Patroa e as Crianças? Sim! Amava. Ótimo! Nostalgia! Prepara o coração! Sabe aquele episódio que o Michael Kyle... É o aniversário de casamento dos dois? Ai. Tem 2 episódios, inclusive. Ah, é aquele que é dividido. Aí, ele tá guardando segredo pra Jay, né? E a Jay quer muito saber, porque ela é fominha, ansiosa, quer saber o que vai acontecer, né? Uhum. Aí você lembra que ela meio que suborna os filhos pra descobrir o que ele tá tramando? Só que ela descobre o trem meio atravessado, né? Isso aí, é nesse momento. Ela suborna Junior, suborna Claire, suborna Cad. Na vez da Cad, ela vai falar, minha filha, vai lá e descobre. Aí antes da Cad sair, ela fala, filha, seja inconspícua. Aí a Cad, criança, inocente, sabe de nada, fala, tá bom, mãe. E vai lá e pergunta pro pai. Pai, o que é inconspícua? Não. Primeiro ela pergunta, o que você... A mamãe quer saber, bem direto assim, né? Mamãe, papai, a mamãe quer saber o que você vai fazer no sábado à noite. Aí ele vai e fala, jogo, golfe, luta, nananana. Aí ela tá saindo e daí ela vai perguntar pro pai dela, papai, o que é inconspícua? E daí a resposta, vocês vão ter que ir lá olhar no post do nosso podcast. Amei. Amei até o cliffhanger, assim. Nossa. Né? Exato. Pesado. Mas vamos lá. Fala um pouquinho pra gente sobre os seus livros. Afinal, o Novelinhas é um que eu quero ainda e não Jesus eu até esse livro. Eu vou mandar com uma linda dedicatória. Oh my God! Uma prova que a gente tem muitos ouvintes que estão vendo, você vai mandar ele pra mim. Pois é, não é claro agora, prova essa dívida. Então, vou anotar no meu mapa mental. Vou te mandar foto. Eba! Fala pra gente sobre Novelinhas, sobre aquele que tem uma ilustração linda na capa, com aquela menina com o cabelão cacheado, que parece você, inclusive. Eu por um fio. É HQ. Fala pra gente sobre eles. Com certeza. Ai, nossa, então, durante a pandemia, né, porque aí, depois de toda essa primeira aventura arqueopoética, eu estava super animada com todo o gás do mundo para poder viver todas as aventuras arqueopoéticas que me fossem possíveis, e aí veio a pandemia,
porque nada é como a gente planeja. E aí ficamos todos, né, reclusos dentro de casa. Eu não tinha possibilidade de fazer, de ter as trocas que me traziam mais aprendizado, que era justamente essa interação com outras pessoas, com outros lugares, com outras coisas, né? E aí, isso me deixou isoladinha, jururu, dentro de casa. Falei assim, preciso de algo para poder ter o quê? Saúde, né? Segurança mental, de conseguir, né, ficar bem e ter ânimo mesmo, força para poder ir seguindo as coisas. Então, eu comecei a escrever muito, muito mais do que eu já escrevia, né, de literatura, assim, e comecei a procurar muito nos sites os editais de fomento de cultura e as chamadas literárias, né? Foi quando eu entrei no mundo de publicação. E em 2020 eu tentei mais de 30 editais de publicação literária, né? Dentre coletâneas, ou então participação de processo formativo, né? Como o processo da Flip. Uhum. E aí foi quando eu comecei a ter alguns contos e poemas publicados em coletâneas, e aí eu tive a felicidade de ser contemplada pela Aldir Blanc para poder lançar um livro solo, que é o Novelinhas. Ele foi... As escritas que estão dentro dele também são originárias da pandemia, né? Então, eu fico feliz que ele seja o meu primeiro filhote, o filho único, mas ele é de produção, né, única, mas ele tem muito a ver com uma época, só que eu gosto que por ele ser uma fala do cotidiano, né, novelinhas é uma palavra que eu inventei para poder, a gente, né, ficou brincando com as palavras até chegar nela, enquanto eu, junto com o editor, né, que é o Iago Passos, da Alecrim Edições, que é uma editora autônoma, e aí, com o financiamento da Aldir Blanc, a gente conseguiu fazer, eu consegui fazer o livro do jeitinho que eu queria, assim, porque foi a minha primeira experiência sozinha fazendo, então a gente procurava um papel, a gente procurava, né, o projeto que a gente mandou, ele inicialmente se chamava Uma Gota por Dia, porque eu tinha feito os relatos na pandemia e eram durante os primeiros 170 dias de pandemia, eu escrevia uma coisa por dia, seja poema, seja prosa poética, seja relato de experiência. E aí, desses 170, eu submeti 99, mas aí a gente fez um recorte dos 52 mais adequados, assim, que contavam mesmo, né? Faziam um desenrolar interessante, assim, para poder compor esse Novelinhas, que é como se fosse uma nuvem de palavras mesmo na mente, assim. O que eu tinha comentado muito com o Iago, na época que a gente estava fazendo o processo editorial, era que, às vezes, para mim, os poemas ou as palavras, as frases, elas vêm meio embaralhadas, assim, meio esfumaçadas. E aí fica como se fossem essas linhas de nuvens, assim, passando pela minha cabeça, né? E aí por isso veio esse Novelinhas, porque a ideia é que são pensamentos meio recortados, assim, atravessados, que estão sendo atravessados por esse cotidiano, né? E o Por um Fio, ele surgiu também dessas possibilidades trazidas pelos editais. Inclusive, essa é uma coisa que eu indico muito para as pessoas que gostam de escrever, ou que estão começando a escrever e que não, né, tipo assim, não sabem muito bem o caminho das pedras. Entra na internet, procura lá, joga do tipo assim, concursos literários, faz uma planilha e vai olhando o que é que eles precisam, porque às vezes você pode adequar o seu exercício, né, ao que a demanda do edital, né? E aí foi exatamente isso que eu tinha feito quando eu fui fazer o Por um Fio. Eu nunca tinha escrito uma história afrofuturista, mas uma editora, a editora Quitembo,
fez o chamamento para uma coletânea de contos afrofuturistas. E aí eu fiquei apaixonada com a ideia, né? Enquanto essa pessoa que gosta muito de estudar, eu, né, baixei artigos, dissertações sobre afrofuturismo, vi vídeos e tal. E aí eu fiquei assim super engajada e fascinada com esse universo mesmo, principalmente porque por ser mais familiar com a poesia do que com a prosa, era uma coisa que me despertava a imaginação, mas para outro lado também, era bem desafiador. E aí eu fui bolando a história do Por um Fio. Na mesma época, eu estava participando da escavação, do resgate do material que tinha pegado fogo no Museu de História Natural da UFMG, que assim como o Museu Nacional, né, a gente também teve uma tragédia desse tipo aqui, né, no Museu da UFMG, em BH, e aí eu estava participando da escavação, e durante a escavação a gente lidava com cinzas o tempo todo, né, e eu sonhava muito com a água, ficava muito tempo sonhando com a água. Então, a história do Por um Fio, que é uma história afrofuturista, né, de um futuro distópico que as pessoas pigmentadas, né, o mundo foi dividido entre as pessoas sem cor e as pessoas pigmentadas. Essas pessoas pigmentadas, elas foram exiladas para debaixo da água, porque eu vi um vídeo de uma artista afrofuturista guianesa, inclusive, que é a Tabitha Rezaire. Ela fez uma pesquisa artística, ela fez para fazer a performance artística dela, ela fez um levantamento histórico e sobrepôs mapas dos percursos dos navios negreiros e percebeu que são as mesmas rotas que os cabos de internet intercontinentais fazem atualmente, né? E aí ela chama isso de nova colonização e tal, e desse impacto, né, da tecnologia nesse universo distópico e nessa relação com a negritude, né? Aí isso entra nessa história, na história do Por um Fio, porque as pessoas têm os seus cabelos substituídos por cabos para ser conectados com esses cabos da internet e alimentar essa base de dados universal sem precisar ficar em interação direta, pessoa a pessoa, com os sem cor, que, né, rechaçam, né, discriminam todos esses universos pigmentados, né? A gente não está falando só de pessoas negras, mas de pessoas racializadas. E aí a história se desenvolve a partir do momento em que essas pessoas, elas criam uma sociedade embaixo d'água, elas continuam sobrevivendo na resiliência de um entendimento de conexão com a natureza e conexão com a ancestralidade, e elas são guiadas pela sua ancestralidade e conseguem se conectar com esses antepassados através de um processo de incorporar água, onde eles fazem percussão na água e assim eles conseguem se conectar com seus ancestrais. Eles chegam no intermediário, né? Porque são culturas diferentes que foram exiladas. Esse intermediário faz essa conexão, né, de entender qual que é a divindade que está sendo chamada, qual que é o universo ontológico que está sendo acionado, né? Então, se você é indígena, você vai falar com a sua entidade, né? E aí você consegue acessar os seus antepassados, ou os seus mais velhos, ou as suas divindades, e ter essa guiança, né, de vida. Essas pessoas vão continuando existindo ali embaixo, só que começa um conflito, e aí esse é o conflito da história, também não vou dar muito spoiler, mas aí eu fiquei super empolgada com a história, né? Mandei a história pro pessoal da editora, estava confiante de que iam gostar e tal, e aí era o edital que eu estava mais ansiosa para poder passar. Só que quando deu o resultado, né, depois de alguns meses, o meu nome não estava na lista das pessoas que tinham sido chamadas para compor a coletânea. Eu fiquei tristíssima, né? Reclamei, xinguei a editora, falei, nem queria mesmo. Só que aí depois o Israel, que é um dos donos da editora, me ligou, falou comigo assim, olha, a gente gostou muito da sua história, a gente queria, na verdade, que ela fosse uma história em quadrinhos. Você topa? A gente acha que ela é muito gráfica, visual, assim,
eu fiz um trabalho muito extenso de descrição, né, desse universo, porque eu tive que criar todo um mundo também, né, que foi sendo criado junto comigo, né? Novamente, eu não acho que faço nada sozinha, mas e aí a gente acha que dá para poder fazer uma história em quadrinhos bem legal. Você topa? A gente tem um ilustrador e tal, e aí eu topei e assim, né, foi parido por um fio. Então esses são, os meus dois filhotes que eu tenho muito muito carinho, assim, eles foram cruciais para eu me entender enquanto artista e perceber essa questão dessa mistura também que a gente estava comentando sobre esses universos, né, arqueológico, poético, porque muito do trabalho do Por um Fio, da construção de um universo, né, veio justamente dessas inspirações que também são de experiências arqueológicas, né, com ver essas outras culturas, ver esses outros objetos na realidade também, né? E pensar que o universo criativo também pode se espelhar, se paralelar. Tem outras autoras que fazem muito isso, né? A Ursula Le Guin, que é uma autora de sci-fi muito famosa, ela era filha de antropólogos, né? Então, muito das inspirações daquilo que a gente vê de outros mundos, de ficção científica, tem a ver com essa coisa de ter uma proximidade com esse entendimento de diversidade na realidade também, né? E aí, enfim, foram processos muito lindos e que eu venho colhendo frutos e pensando em desdobramentos, né? Continuações, talvez, até a atualidade mesmo. Uau! Uau! Você já é palestrante? Nossa, pois é, né? Sério, você tem que ir no TED falar, mulher. Você tem que ir lá, vai lá. Pois é, eu preciso arrumar alguém que conhece alguém do TED, cara. Um TED Talker, oh my God. Incrível, incrível. Conhecer mais isso, esses processos. Uau, assim. Uau é tudo, entendeu? Outro dia eu tava dando uma volta lá na Livraria Cultura. Você conhece, né? Aqui de São Paulo? Sei. É enorme. Sim. A escadaria com vários autores e títulos linda, né? Não sei se você ficou sabendo, mas ela fechou, acho que foi durante uma semana, algo assim. Depois ela reabriu. Você ficou sabendo desse corre? Pois é, eu achei que ela ia fechar, mas então ela voltou. Ótimo. Pois é, eu nem fui atrás da notícia saber o que houve, mas está lá intacta novamente para nós. Ufa. Eu estava lá pesquisando alguns títulos e tal de umas pessoas conhecidas. Aí uma funcionária lá ouviu eu falando com outras pessoas ali que eu tinha um conto, né, publicado numa coletânea e tal. Aí a funcionária falou, eu quero falar com vocês sobre tal. Ela falou que escrevia também, né, que compunha poesias. Foi ótimo, assim, essa conexão. Aí eu falei, você escreve em alguma plataforma, em algum lugar, além dos cadernos, né, e agendas? Ela falou, não conheço. Olha só como a gente precisa compartilhar as coisas, né, e pesquisar. E ter pessoas também, às vezes, para dar uma dica, para falar, né, pra gente onde, como fazer certas coisas, né? Sim, aí, total. Sim. Aí eu fui e compartilhei com ela uma plataforma que tem a nossa newsletter semanal, viu, gente? A gente tem uma newsletter, nosso podcast aqui em Conspícua. E o nome dessa plataforma é Substack. Você conhece? Substack, ainda não. Substack. Chique. Uhum. É uma plataforma de escrita, de newsletter mesmo, de boletim, sabe? Tem de todos os tipos. Nossa newsletter, você pode se inscrever, só digitar lá no Google Substack, a Inconspícua, ou você pode também acessar lá no link da bio, lá no Instagram, tem lá no nosso link da bio. Se inscreva lá, você recebe as resenhas dos nossos episódios. Vai ter resenha quentinha com os backstages do nosso podcast aqui, vai lá. A gente vai ter fotinha do brainstorm aqui. Eba! E outras fotinhas legais, resumos interessantes de backstage dos nossos episódios e notícias quentinhas também, além de lá do Instagram, tá? Estamos chegando no fim do nosso papo cabeça, da nossa conversa, que foi muito gostosa.
Espero que você, ouvinte dedicado, tenha gostado dessa conversa. Espero que você, Laura, tenha gostado. Gostou, Laura? E gostei, Lara. Gostei. Lara. Amei. Muito bom. É sempre muito bom poder falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né? Porque às vezes as pessoas conhecem um pouco do nosso trabalho ou se emocionam quando a gente declama uma poesia ou quando vê a gente num sarau, alguma coisa assim, mas não sabe muito bem, né? Hoje em dia tem tanta informação sobre tanta coisa tão difícil de a gente acompanhar, né? Tipo, tudo que as pessoas fazem ou a trajetória delas vai ficando lá para trás no feed também, né? Então é sempre bom quando a gente consegue ter espaço para poder falar um pouquinho sobre o que é que fez a gente chegar, né, no momento em que a gente está, né? Sim. E sempre relembrar as nossas conquistas, né? Como você falou que vai ficando para trás. Uhum. Lembrar o que a gente conquistou, porque aquela conquista de ontem, de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, foi importante para hoje, né? Sim, com certeza. Verdade. Como a gente te encontra nas redes ou no mundo? Eu estou em todos os lugares, que no caso é só o Instagram e o Facebook, como Arqueopoesia, né, Lara de Paula. E aí lá no meu Instagram, @arqueopoesia, tem na bio o link do Linktree, onde vai ter a minha página no Medium, a minha página no Academia.edu, para quem quiser ver os artigos de arqueologia, o canal no YouTube, que tem alguns videopoemas também, e no e-mail também tem lá. Então, @arqueopoesia. @arqueopoesia. Certo. Agradecimentos finais, Lara. A você, né, Jane, por ter me convidado, por ter sido tão generosa com esse tempo, com a escuta afetuosa e, com certeza, também as pessoas que estão ouvindo, né, por ter embarcado com a gente aqui nessa conversa cheia de encruzilhadas e só com, né, direcionamentos super interessantes e, como a gente tinha falado de início, né, radiante mesmo, me radiou para vários lados. Realmente. Bom, eu também tenho muito a agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua empolgação na sua fala, né? Não visível, mas é audível quando você fala, né? A gente imagina o seu semblante, como eu te vejo no Instagram, né? Você tá sempre com o semblante sorrindo e assim, muito vívida. Isso emite muita luz, né, para quem te vê. Espero que a gente tenha um encontro pessoal. Sim! Estou ansiosa para esse momento onde poderemos nos ver pessoalmente Sim, também. Exato, e compartilhar mais coisas pessoalmente, mais saberes, mais experiências. Eu anseio por isso, tá? Não sei se aí ou se aqui. Vamos jogar pro universo. A gente vai se avisando. Quem viajar primeiro para o estado da outra, se avisa. Exatamente. E aos nossos ouvintes que estão sempre com a gente, que estão sempre aí mandando forças e interagindo, você sempre é muito bem-vindo aqui. A sua participação faz toda a diferença. Não esquece de seguir lá no Spotify e também lá no Instagram, o The Papo Cabeça, e falar o que você achou desse episódio, qual exercício você já faz, mandar um exercício novo pra gente aí, um exercício de criatividade. E sugestões também de outros podcasts, de outras escritoras, de outros artistas. Compartilha com a gente, que você sabe que isso faz a gente crescer e ir mais longe, não é? Com certeza. É isso, muito obrigada. Um beijo e até a próxima.